É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero. Hoje o nosso ponto de partida é o artigo de Thales Faria, que expõe uma rachadura crítica na estratégia eleitoral da direita brasileira para 2026. O senador Flávio Bolsonaro lançou sua candidatura ao Planalto tentando reeditar o sucesso de 2018, quando seu pai neutralizou a resistência do mercado financeiro ao apresentar Paulo Guedes como seu avalista liberal. A ideia de Flávio era simples: colar sua imagem a um posto Ipiranga 2.0 para garantir que a Faria Lima não temesse um governo intervencionista. O problema é que, do outro lado do Equador, o grande mestre do movimento, Donald Trump, resolveu rasgar o manual de economia e declarar uma guerra aberta e perigosa contra o Banco Central americano. É um balde de água gelada nas pretensões do senador, Vera. O mercado financeiro tem uma memória muito viva do que aconteceu nos últimos anos. Em 2018, eles compraram um seguro chamado Paulo Guedes, acreditando que teriam um governo liberal puro, mas o que receberam foi uma gestão que atropelou o teto de gastos e interveio na Petrobras sempre que a popularidade do presidente estava em jogo. Agora, quando Flávio tenta vender a mesma promessa, ele esbarra na realidade vinda de Washington. Donald Trump está usando o Departamento de Justiça para supostamente chantagear Jerome Powell, o presidente do Fed, visando forçar uma queda de juros no grito. Para a Faria Lima, o recado é ensurdecedor. Se o guru age como um intervencionista autoritário, por que o discípulo brasileiro seria diferente? Flávio Bolsonaro sabe que, sem o apoio do PIB e dos grandes fundos de investimento, sua subida ao Planalto se torna uma missão quase impossível. Por isso, a primeira jogada de sua campanha foi tentar ressuscitar a figura de Paulo Guedes. Ele deixou vazar que gostaria de ter o economista novamente como centro de sua gestão, tentando criar uma espécie de escudo de credibilidade para aplacar o medo de que um novo governo Bolsonaro seja puramente populista. O problema, Vera, é que esse teatro já não convence mais os plateias da Faria Lima. O mercado percebeu que no bolsonarismo, o economista liberal serve apenas como um adereço para ganhar a eleição. Uma vez no poder, a visão militar, que é historicamente intervencionista e estatizante, acaba prevalecendo. Flávio tenta vender um seguro que os investidores já sabem que não terá cobertura quando a crise bater a porta do Palácio do Planalto. É uma estratégia baseada em um modelo de confiança que foi quebrado lá atrás, em 2021. A primeira peça desse dominó caiu quando o próprio Paulo Guedes sinalizou que não pretende voltar ao fronte. Embora tenha se dito honrado, ele deixou claro que virou a chave. Sem Guedes para dar o aval técnico, Flávio Bolsonaro ficou exposto, sem um nome de peso que consiga dialogar com o mercado de forma orgânica e respeitada. Isso é fatal para uma candidatura que precisa provar que não é aventureira, Vera. Sem um fiador, o discurso de Flávio sobre seguir o manual liberal soa vazio. Guedes percebeu que sua biografia foi usada como anteparo para decisões políticas que ele não controlava e agora ele não parece disposto a repetir o erro. Isso deixa Flávio em um vácuo perigoso. Ele tem as promessas, mas não tem o rosto técnico que o mercado exige para assinar o cheque de apoio político. Enquanto Flávio tenta se explicar no Brasil, Donald Trump resolveu radicalizar nos Estados Unidos. O presidente americano, que é a bússola absoluta do clã Bolsonaro, entrou em rota de colisão com o Federal Reserve, exigindo que as taxas de juros baixem imediatamente, ignorando qualquer critério técnico de inflação ou estabilidade. Esse é o ponto que realmente assusta a Faria Lima, Vera. Trump não está apenas dando opiniões, ele está agindo como um intervencionista de velha guarda, exatamente o que o liberalismo mais condena. Como o bolsonarismo é um movimento de reflexo, o mercado brasileiro projeta o comportamento de Trump diretamente sobre Flávio. Se o mestre em Washington acha que o Banco Central deve ser um puxadinho do executivo, o mercado conclui que o discípulo em Brasília pensará exatamente da mesma forma se chegar ao poder em 2026. O ápice da crise ocorreu neste domingo, dia 11 de janeiro. Jerome Powell, o homem mais poderoso das finanças globais, denunciou que o governo Trump utilizou uma notificação do Departamento de Justiça, envolvendo reformas em prédios do Fed, como uma ameaça de denúncia criminal para forçar o Banco Central a baixar os juros. É um cenário de pesadelo institucional, Vera. Powell foi enfático ao dizer que ninguém está acima da lei,
mas que usar acusações criminais para pautar a política monetária é um ataque direto ao interesse público. No Brasil, essa notícia caiu como uma bomba nas mesas de operação da Faria Lima. A percepção é de que a direita ultraconservadora global perdeu qualquer pudor em atropelar a independência das instituições econômicas para atingir objetivos políticos de curto prazo. Trump tentou se esquivar da acusação de chantagem, mas acabou confirmando sua irritação ao atacar Powell publicamente. Ele disse que Powell não é muito bom no Fed. E, que, ironicamente, que ele não é muito bom em construir edifícios. Ao fazer isso, Vera, Trump mostrou que sua crítica não é técnica, é pessoal e coercitiva. Para o mercado financeiro brasileiro, esse comportamento de atacar o árbitro quando o seu resultado não agrada é uma característica intrínseca do bolsonarismo. Quando Trump desqualifica o Fed, ele está na prática desautorizando o discurso de Flávio Bolsonaro no Brasil. O senador fica em uma posição impossível. Ele não pode criticar Trump, mas ao não criticar, ele endossa o intervencionismo que a Faria Lima tanto teme. O artigo que analisamos traz uma lembrança histórica importante. A formação dos militares brasileiros, que é a base do bolsonarismo, é profundamente estatizante. O período de 64 a 85 mostrou que, embora fossem contra a esquerda, os militares sempre tiveram uma visão de economia dirigida pelo Estado. Exatamente, Vera. Jair Bolsonaro nunca foi um liberal de convicção. Ele foi um liberal de conveniência eleitoral. O mercado agora percebeu que o DNA do clã é o da intervenção e do autoritarismo econômico. A Faria Lima olha para Flávio e não vê o filho moderno e moderado. Vê apenas o herdeiro de uma visão de mundo onde o Estado deve intervir na Petrobras, nos bancos e na taxa de juros sempre que o governo se sentir ameaçado. O posto Ipiranga foi apenas um breve intervalo comercial nessa história. A desconfiança que começou no final do governo de Jair Bolsonaro agora se tornou um muro sólido contra Flávio. Os arautos do mercado comentam que não há mais espaço para cheques em branco em 2026, Mortense. O capital é covarde, Vera, e ele busca a segurança. O que Thales Faria expõe é que a Faria Lima cansou de ser o parceiro traído. Eles viram o bolsonarismo entregar o governo ao centrão, e agora vem Trump atacar o coração do sistema financeiro global. O resultado é que Flávio Bolsonaro entra na disputa com um déficit de credibilidade que nenhuma promessa de seguir o manual liberal parece ser capaz de suprir. Uma análise recorrente no mercado é de que os líderes ultraconservadores, como Trump e a família Bolsonaro, têm uma visão autoritária de gestão que é incompatível com a liberdade econômica real. Eles querem os benefícios do mercado, mas não aceitam as regras que o limitam. É o liberalismo de fachada, Vera. Eles defendem a privatização quando convém, mas querem mandar no preço do combustível ou na taxa Selic no grito. Trump provou isso ao tentar chantagear Powell. Para o investidor institucional, o bolsonarismo tornou-se um risco institucional. Eles preferem previsibilidade, mesmo que venha de adversários políticos, do que a volatilidade explosiva de um governo que pode mudar a regra do jogo através de um post em rede social ou de uma ameaça criminal. Outro ponto que assombra no mercado é a percepção de que Flávio não teria autonomia real. Se eleito, Jair Bolsonaro seria o verdadeiro presidente de fato. E ele já provou que não hesita em atropelar ministros da economia. É o governo Shadow, Vera. A Faria Lima teme que Flávio seja apenas a face dócil para a campanha, enquanto o pai continuará comandando o Planalto com seu estilo confrontador e intervencionista. Com o exemplo de Trump agindo como um trator sobre o Fed, o mercado brasileiro projeta que um eventual governo Flávio seria o segundo mandato de Jair, com ainda menos filtros e mais disposição para o embate institucional. Chegamos a janeiro de 2026 com a candidatura de Flávio Bolsonaro sob forte pressão. Ele precisava que Trump fosse o símbolo de uma direita eficiente e moderna, mas recebeu um mestre envolvido em escândalos de chantagem contra a autoridade monetária. Isso destrói o discurso de nova direita que Flávio tentava construir, Vera. Ele fica preso ao passado intervencionista do pai e ao presente autoritário do guru. O mercado, que deveria ser o grande financiador e apoiador dessa candidatura, agora olha para outros nomes ou se retira para uma posição de neutralidade armada. Flávio está perdendo o apoio da elite financeira no momento em que mais precisava dele para consolidar sua pré-candidatura. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.